Inclusive, começar conversando agora com o deputado que você mesmo citou, o deputado Carlos Jordi, que é autor desse pedido de uma CPI mista, a CPMI. Deputado, obrigada por conversar com a gente. Quero saber como é que vai ser essa luta aí, essa queda de braço entre governo e oposição, se vai ser uma CPI mista ou não. Como é que estão as articulações de vocês? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Paula. Gostaria de saudar todos que nos acompanham na Band News TV. Paula, primeiramente eu quero fazer uma distinção entre o que é CPI e CPMI, porque está tendo muita confusão, inclusive mais ainda da população que é leiga, que não conhece realmente como funciona o processo legislativo. CPI ocorre individualmente em cada casa e CPMI é mista, envolve o Congresso Nacional. A CPMI, ela é individual e fica a critério do presidente da casa instalar ou não. Por exemplo, na Câmara dos Deputados, nós temos a CPI do Hollenberg, a CPI do Banco Master do Hollenberg, mas tem uma fila imensa de outras 15 CPIs de outros assuntos que não foram instalados. Então, o presidente ele pode simplesmente fazer um juízo de conveniência e falar: não vou instalar nenhuma. Então, essa CPI dele não será instalada. Ele fez muito mais por uma situação de que ele é rival, adversário do governador Ibanez. O Hollenberg foi governador do Distrito Federal, então fez isso muito mais por conta de palanque, mas ele sabe que não será instalada. CPMI, ao contrário da CPI, ela não é feita, não é feito um juízo de conveniência. Não fica a critério do presidente instalar ou não. É automática a leitura, é automática a instalação. A partir do momento que nós temos um número suficiente de assinaturas, que são 198, um terço em cada casa, um terço na Câmara, um terço no Senado. Fez o protocolo, a leitura ela é feita automaticamente na primeira sessão do Congresso Nacional subsequente ao protocolo. Por isso que hoje fala-se muito aí que há vários pedidos de CPI, mas, na verdade, só tem um que realmente tem chances reais de ser efetivado, que é o meu. Porque a CPI da Câmara não será instalada, já que é juízo de conveniência. A CPMI da Fernanda Melchiona e da Heloísa Helena, do pessoal, elas nem estavam coletando assinaturas. Eu até assinei o pedido delas, mas elas não estão preocupadas em fazer com que isso possa prosseguir. E a CPI do Senado também é juízo de conveniência. A nossa é algo compulsório e por isso que agora nós vamos trabalhar para que seja feita a leitura na próxima sessão do Congresso Nacional. Agora, deputado, a gente viu o mesmo acontecer, por exemplo, com a CPMI do INSS, que a oposição queria colocar a comissão em pé, né, para começar essas investigações, e o governo não queria. Quando se protocola e quando se começa a CPMI, o governo lá faz suas articulações para colocar pessoas-chave dentro da comissão. Isso pode acontecer de novo, obviamente, porque a gente está falando de um segundo escândalo, assim como o INSS do Banco Master dentro do governo. Mais uma vez, o governo primeiro se mostrando contrário à criação de alguma comissão, porque para nenhum governo é interessante ter comissão, ainda mais em um ano eleitoral. Aí começa a ver que não vai ter jeito, vai lá e começa a colocar algumas pessoas-chave. Quais os riscos que se corre da CPMI e do Banco Master acabar também tendo algumas barreiras, como tem a do INSS, por exemplo, de chamar o irmão do presidente Lula para depor e outras questões, né? Agora, isso pode acontecer com o caso do Banco Master também, se a articulação do governo for à frente como a do CPMI e do INSS. Vocês estão já blindados com relação a isso? Aprenderam algo com a CPMI do INSS para não deixar eles avançarem tanto? Olha, Paula, é uma coisa de cada vez, né? Ontem até eu fui questionado a respeito disso e realmente é uma preocupação que nós temos que ter quando for instalada, mas a nossa maior preocupação agora é fazer com que seja instalada a comissão, porque a pressão está sendo muito grande, é gente muito poderosa que está querendo blindar as investigações, não quer que as investigações avancem. Tem membros do Supremo, tem membros do Congresso, tem membros do Executivo, gente de tudo quanto é tipo, é um verdadeiro suco de Brasil. E aí você vê, por exemplo, o PT totalmente contrário à instalação da CPI, e aí estava pegando muito mal para eles, o governo estava se sentindo muito acuado, estava na defensiva, ainda mais com esses novos escândalos
que mostram aí que teve reunião secreta de Vorcaro com o Lula fora da agenda oficial do Planalto, inclusive com o presidente do Banco Central, o Galípolo. E aí, estava pegando muito mal, agora eles estão fazendo um jogo de cena, um teatrinho, dizendo que eles são favoráveis à CPI, mas não à minha. As CPIs que não vão ser instaladas jamais, que é a CPI da Câmara e a CPMI que sequer estão aí coletando assinaturas, que é das meninas aí do pessoal, da Melchiona e da Heloísa Helena. E aí eu tenho certeza que a partir do momento que a nossa foi instalada, e eles vão trabalhar para que não seja instalada, eles vão começar a fazer pressão no Alcolumbre, dizer que é ano eleitoral, que é ano de Copa do Mundo, que não tem tempo hábil para conseguir fazer os trabalhos da CPMI. O que eles vão fazer? Se for efetivamente instalada, e tem que ser instalada, porque caso contrário, inclusive, a Alcolumbre incorre em crime de responsabilidade. Nesse caso, eu acredito que eles vão tentar fazer o que eles sempre fazem, de tentar sequestrar a CPMI, como fizeram com a do 8 de janeiro, como tentaram fazer com a CPMI do INSS, e vamos ter que tomar todos os cuidados, evidentemente, mas eu acho que é um escândalo tão bizarro, é o maior escândalo da história do nosso país, muito, assim, infinitamente maior do que Lava Jato, e a população está cobrando muito, está tendo uma blindagem imensa, até mesmo por membros do Supremo Tribunal Federal, inclusive o Toffoli, que deveria ser investigado e não relator do processo. E a população está pedindo que haja realmente uma investigação para que seja passado a limpo. Então, eu acredito que um colegiado como esse, ainda que haja uma blindagem por parte de governistas, a gente vai conseguir trazer muita luz aos fatos e mostrar que, inclusive, quem é que está interessado em melar as investigações, em blindar pessoas que se envolveram com esse escândalo. Conseguindo protocolar a CPMI, ela vir de pé, ela começar os trabalhos mesmo, imagino que vocês queiram também trazer à tona esse encontro que o presidente Lula teve fora da agenda, no Planalto, em 2024, com o Daniel Vorcaro, que foi tudo articulado pelo ex-ministro Guido Mantega. Vocês chamariam, olhando por esse caso, por esse viés, quem, ou tentariam chamar, porque depende se consegue ou não, a CPMI do INSS teve várias dificuldades nesse sentido, né? O Frei Chico também foi outro que não aprovaram, enfim. Mas esse sentido, para mostrar essa reunião fora da agenda do presidente Lula, como vocês gostariam de abordar nessa comissão e quem vocês chamariam também para falar sobre isso? Olha, o fato determinado dessa CPMI é a fraude bilionária de 12 bilhões envolvendo a compra fraudulenta do Banco Master pelo BRB e todas as outras questões envolvendo essa fraude de CDBs e reais com rentabilidade muito acima da média do mercado, carteiras podres sendo vendidas pelo banco e tudo que está sendo noticiado aí. Então, todo tipo de crime que envolva o Banco Master, todo tipo de situação suspeita, nós, evidentemente, que batalharemos para fazer uma investigação imparcial para apurar responsabilidades. E esse caso é um caso que também merece nossa atenção, porque nós sabemos que desde do final de 2024, o Banco Central já estava apurando, já estava acompanhando movimentações irregulares por parte do Banco Master. Ele já estava no radar do Banco Central. E aí tendo reuniões secretas envolvendo Lula, envolvendo o Galípolo, reuniões que não estavam na agenda oficial. Isso é muito grave. Então, assim, tem que ter uma convocação do Galípolo, que é o presidente do Banco Central, tem que ter convocações também de pessoas que são envolvidas com todas essas relações promíscuas dos membros do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, a esposa do Alexandre de Moraes recebendo 129 milhões de reais num contrato muito acima da média do mercado, e ela não tem nenhum registro de atuação junto ao Banco Central na defesa do Banco Master. Então, ela poderia ser uma pessoa também a ser ouvida na CPMI. Também os irmãos do Toffoli, que são envolvidos com esse resort, um resort que faz parte do portfólio de ativos de um fundo ligado ao Banco Master, e esse fundo é ligado ainda ao PCC, e ainda depois descobre-se que os irmãos do Toffoli, na verdade, são laranjas do Toffoli nesse cenário todo. E aí Toffoli acaba sendo o relator do caso, e é por isso mesmo que nós temos que fazer a CPMI, porque senão vai tudo realmente acabar em pizza. Tem muita gente que nós precisamos convocar para serem ouvidas, o próprio governador Ibanez, o presidente do BRB, que estava nessa reunião aí que foi relatada, que houve entre o Vorcaro, o Alexandre de Moraes e o presidente do BRB, para entender o que eles estavam tramando. Seria a compra do Banco Master pelo BRB?
Então, tem muita gente para ser ouvida nessa CPMI para que a gente possa passar o Brasil a limpo e passar uma mensagem positiva para a população de que a impunidade ela não vigora no nosso país e que até mesmo esses que se julgam acima das leis, eles podem ser investigados e punidos. A gente tem hoje já pelo menos dois braços, né? As investigações da polícia, as investigações do STF, ali na corda bamba, com a própria polícia dizendo que não tem mais o porquê as investigações estarem dentro do STF, existe a possibilidade de voltar para a Justiça Comum, e aí teria mais a comissão e a criação dessa comissão. Agora, deputado, eu queria também perguntar para o senhor é do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, é um ano eleitoral, a gente sabe que do lado do governo eles vão tentar colocar as pautas sociais, as pautas econômicas, para ter a máquina pública e ter a campanha. E do lado da oposição, como é que estão as articulações de vocês? E também gostaria de perguntar a respeito da votação de ontem, do aumento para os servidores públicos. O que o senhor achou dessa resposta que a gente teve quanto segurança, educação, saúde? Parece que nada é prioridade, mas uma escala 3x1 passou com um orçamento de mais de 5 bilhões. O senhor é a favor desse aumento que foi votado? Não foi nem votado, né? Foi aclamado ontem? É evidente que muitas vezes as votações são feitas de acordo com as orientações do partido e nós não podemos nem votar. Realmente, como você disse, são votações sem que haja a nossa digital. São votações que são feitas pela orientação do líder do partido. E aí, é evidente que nós temos que aceitar, nós temos que acatar essas votações. E, assim, me chama muita atenção que nessas primeiras semanas nós estamos votando somente questões voltadas para reajuste de servidor, para fazer novas composições, novos cargos de membros do judiciário. E, assim, as questões prioritárias para o Brasil, nós estamos deixando de lado. Tá certo que está no começo. Tá certo que nós estamos iniciando agora o ano. Mas nós precisamos também fazer aquelas votações que são prioridade não só para o governo, mas também para a oposição. Nós temos também aí que derrubar o veto da anistia, que é tão importante para que a gente consiga dar um pouco de paz a essas pessoas que foram tão injustiçadas com uma prisão ilegal, uma prisão totalmente ilegal, feita por um tribunal de exceção, pessoas que não cometeram crime algum e que, na verdade, nós queríamos ter votado a anistia, mas já que foi votado o PL da dosimetria, o Lula fez o seu papel, derrubou, vetou, né? Mas nós vamos derrubar esse veto dele. E será nessa sessão, inclusive, a sessão do Congresso Nacional, que nós vamos também trabalhar para fazer a instalação do requerimento, a instalação da nossa CPMI do Banco Master, que eu acredito que, para mim, é uma das questões mais prioritárias para o nosso Brasil hoje em dia, já que, diante de tantos escândalos de corrupção acontecendo, envolvendo as três esferas de poder, tantas relações promíscuas com bancos e tudo isso sendo cada vez mais divulgado pela imprensa, isso furou a bolha. O brasileiro comum quer que haja realmente uma investigação imparcial sobre esse caso, não deixar que as investigações sejam blindadas como está acontecendo com o Supremo Tribunal Federal. E, para mim, essa será a questão mais prioritária para esse início de ano, para que a gente possa retornar aos trabalhos. Deputado, obrigada. Desejo boa sorte aí nessa volta aos trabalhos. Espero que a gente volte a se falar com a CPMI, sendo inclusive protocolada, para a gente conversar sobre os trabalhos dela, como é que vão. E também o ano eleitoral é importante a gente continuar se falando também. Obrigada, viu? Bom trabalho e até a próxima, deputado. Eu que agradeço, Paulo, agradeço a todos que nos acompanharam. Uma boa tarde, fiquem com Deus. Obrigada.